Bom dia, é muito bom estar mais uma vez junto com você, para junto meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Queria hoje ler Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 10, que nos fala o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor Jesus e Pai, vem nos abençoar nessa manhã. Vem, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, um renovo espiritual. Vem, Senhor Deus, transformar as nossas vidas para que possamos agradar a Ti, Senhor Deus, e fazer a Tua vontade. Nos enche, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, para que possamos, nesse momento, Pai, compreender melhor a Tua palavra. É isso que eu te peço, e confiando em Jesus. Amém. Bom, esse texto é um dos textos que eu mais gosto no Novo Testamento, que fala da graça. Em primeiro lugar, ele começa falando sobre o pecado. Começa a falar que nós somos seres humanos e pecamos, cometemos o pecado, as inclinações da nossa carne, fazemos a vontade da nossa carne e andamos segundo o nosso próprio pensamento. E Deus, aí ele fala também, o apóstolo Paulo, aos Efésios, ele fala isso, que Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, ele nos deu Jesus. E assim como Cristo ressuscitou, nós também temos essa possibilidade de termos uma nova vida, uma nova oportunidade. E ele ressalta que pela graça somos salvos. Por muito tempo na minha vida, eu achei que a gente fazendo coisas boas ou tentando agradar a Deus, que dessa forma nós seríamos salvos. E eu acho que na maioria do povo em geral acredita que fazendo boas coisas vão alcançar as graças divinas. Bom, eu não era diferente. Porém, desde o início eu fui ensinado que, na verdade, a religião não salva. Quem salva é Jesus. E apesar de eu estar incluso ou participante de uma igreja evangélica, sempre me foi ensinado isso, que não é uma religião, uma denominação que vai lhe salvar, que vai lhe garantir a sua salvação, o seu lugar no céu. Mas é justamente Jesus, porque não existe outro nome, o qual importa que sejamos salvos. A única pessoa que pode nos trazer a salvação é Jesus. Agora, de como é feita essa salvação? É de forma gratuita. É pela graça, ou seja, você não merece ser salvo. Na verdade, ninguém merece ser salvo. Nós não merecemos ser salvos. Porque, na verdade, ninguém é suficientemente bom para ser salvo. Mesmo no Velho Testamento, onde a lei que era o parâmetro de salvação,
é o que regrava o povo do Velho Testamento. Isso você pode ver na Bíblia, do Gênesis a Malaquias. Você vai perceber que eles eram julgados e orientados a obedecer à lei. Eram julgados pela lei. Mas ninguém foi salvo pela lei. Sabe por quê? Porque ninguém era bom o suficiente para cumprir toda a lei. Ninguém era suficientemente bom. E Jesus cumpriu toda a lei. Quando ele na cruz diz está consumado, quer dizer que ele cumpriu toda a lei, tudo aquilo que a lei dizia, ele cumpriu. Então, a única pessoa que nós podemos clamar não é nenhum outro santo, não existe nenhuma outra entidade ou nenhum outro Deus, a não ser Jesus. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. E como é que isso ocorre? Bom, pela graça. Como eu disse e vou continuar dizendo várias vezes, é que nós não merecemos ser salvos. Nós somos salvos pela graça. E aí o texto continua. E ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Porque também não adianta Deus nos dar o seu presente de graça e nós não aceitarmos. É necessário nós confiarmos em Deus. É necessário nós depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus. É o único pré-requisito nosso, é ter fé, é depositar a nossa confiança, a nossa vida para com Deus. E isso não vem de vós, ou seja, a salvação não vem de nós, é dom de Deus. Assim também como a fé é dom de Deus. Deus é que nos concede a fé. E não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, se a gente já entendeu metade do que o texto quer nos passar, acho que a gente já tem algo muito bom para comemorar, porque geralmente nós não cremos dessa forma, ou melhor, nós não vivenciamos dessa forma, porque para muitos, assim também como eu fui por algum tempo, era ser salvo requeria muitas coisas, além da fé e da graça de Deus. Requeria estar presente nas reuniões, nos cultos, estar presente o máximo possível, chegar cedo, ler muito a Bíblia, orar toda vez que entrava no templo, estar sempre participando nas coisas que era da igreja. Então isso é que comprovava que realmente eu servia a Deus. E para muitas pessoas, infelizmente, é assim ainda. Tem que participar de rezas, de missas, ser batizado, participar de vários rituais. E dependendo da religião, mais rituais há. Mas pouca coisa se nós precisamos para ser salvo. Essa é que é a verdade. É nós confiarmos, termos a certeza daquilo que a gente não vê, mas confiamos que realmente Cristo ressuscitou. E assim como Ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. É uma vida nova quando imaginamos isso. Que não precisamos pagar promessa, não precisamos pagar em dinheiro, não precisamos subir escadas de joelho, não precisamos levar cruz de madeira, até porque Cristo já fez isso por nós. Mas uma única coisa que precisamos
é verdadeiramente aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. E muitas pessoas vão dizer: ah, Rogério, mas o que você está falando não é real, porque nós precisamos das boas obras. Ninguém vai ser salvo unicamente pela fé que tem em Jesus. Paulo aos Romanos já dizia isso, que salvação é mediante a fé em Cristo Jesus, e que o justo viverá pela fé. Aliás, era um dos princípios que Lutero defendia, que o justo viverá pela fé em Cristo. Só que, pelo passar dos anos, as coisas mudaram muito. E hoje, as igrejas exigem muito mais do que fé para ser salvo. Aliás, parece que a igreja se torna um ambiente... Igreja, quando eu falo, é religião em geral. Se torna um ambiente onde vai dizer se você é salvo ou não. Ou seja, quem vai para a igreja tem a pretensão de que é salvo, enquanto quem não vai para a igreja de jeito nenhum já está condenado. É viver pela lei. Infelizmente, a gente fala da graça de Cristo, mas vive conforme a lei. Esse texto aqui é muito falado, mas geralmente o que se fala mesmo é de algo, uma suposta graça. Mas o que domina no dia a dia, no passar, no cotidiano, é a lei. Ou seja, é o que você faz, é o que você diz, é com quem você anda, é quantas vezes você vai para a igreja, é se você dá o dízimo ou não dá, é se você costuma falar de Deus, e muitas vezes não é nem Deus que está falando, é outro Deus. A gente esquece que não é preciso fazer tanta coisa para agradar a Deus. É coisa simples da nossa vida que às vezes faz toda a diferença. Fazer coisas corriqueiras na nossa vida, de bondade, com simplicidade, humildade. Se você analisar bem a vida de Jesus, você vai ver que Jesus passou 30 anos praticamente sem abrir a sua boca, trabalhando humildemente como um carpinteiro. O que é que você é? O que é que eu sou a não ser pó, a não ser barro? Todos nós temos um destino, humanamente falando, comum, que é um caixão, uma caixa de madeira. E eu não sei quantos dias eu vou passar na vida, quantos dias eu tenho, quantas horas, mas uma coisa eu posso lhe dizer, que quem tem Jesus, a vida não se resume a esse mundo. A vida está muito mais além do que esse mundo. Nós temos toda uma eternidade para viver. E o que nós estamos vivendo aqui é simplesmente uma passagem. Nossa vida é muito simplória em relação a tudo aquilo que nós podemos vivenciar com Deus. E é nisso, sinceramente, que eu creio. Eu creio que eu não sou merecedor do que Cristo fez por mim na cruz. Eu não mereço que Deus tenha feito. Apesar de eu ter ido muito cedo para a igreja. Há mais de 20 anos que eu ando na igreja. Há mais de 20 anos que eu leio a Bíblia. Há mais de 20 anos que eu oro. Mas isso não é nada. Isso eu considero refúgio. Como diria o profeta Jeremias, nós não passamos de nada. E que o melhor de nós não é o suficiente. Tem muita gente que se orgulha nas suas próprias obras. E é por isso que ninguém vai ser salvo pelas obras. Ninguém vai ser salvo por obras humanas. Ninguém vai ser salvo por obras da lei. Ninguém vai ser salvo porque foi batizado numa igreja evangélica ou numa igreja católica, ou seja qual for uma religião. Geralmente religião faz separação entre Deus e os homens.
Jesus é que faz essa ligação entre Deus e os homens. A religião faz uma tentativa de religar, mas uma tentativa falha. Por isso que eu fico com o mesmo princípio de sempre, da primeira vez que eu fui na igreja. Olha, aceita Jesus como seu Salvador, porque religião nenhuma salva. E outro dia eu postei no Facebook algo relacionado a isso, que religião engana muito e muitas vezes a gente serve a religião achando que serve a Deus. E alguns amigos meus se assustaram e disseram: como é isso se você é cristão? Eu sou de Cristo. Eu não estou ligado a nenhum sistema de cristianismo ou catolicismo ou religiões evangélicas. Agora o que eu prego é o Evangelho. E o que eu quero viver cada dia da minha vida é anunciar as boas novas de salvação, através de vídeos como esse. E espero que você também compreenda essa mensagem. Ninguém vai ser salvo por obras, exclusivamente pela graça que nos é concedido gratuitamente, pelo fato que Jesus não nos cobra por essa salvação. É um presente que é dado sem nós merecermos, pela misericórdia de Deus. Mas por outro lado, nós somos feitura dele, ou seja, nós somos filhos de Deus. E dessa maneira, todos aqueles que são filhos de Deus fazem as obras que Cristo fez. Ou seja, boas ações, boas obras fazem parte do cotidiano nosso. Mas nós não fazemos isso por interesse. Nós fazemos boas ações porque já nos é próprio, já porque é do nosso feitio fazer, e não por interesse. Porque se fosse por interesse, aí já não entraria a questão da graça, seria por interesse. Então, fica com isso. Religião não salva. Agora, quem salva mesmo é Jesus. E Ele não está pedindo muita coisa para que você seja salvo. A fé é dom de Deus. Deus nos concede. Se você tem pouca fé, peça a Deus um pouquinho de fé. Um pouquinho do tamanho de um grão de mostarda. E aí você vai ver o quanto vai mudar a sua vida. Até porque só quem reconhece a graça de Deus consegue vivenciar uma vida com perdão e amor que só Cristo nos concede. Fique com essa mensagem. Espero que tenha servido de bom grado para a sua vida. E transforme-se na renovação que Cristo, só através do Espírito Santo, pode fazer. Então, um forte abraço. Nós vamos ter outros encontros e muitos momentos para estar meditando na palavra de Deus. Em nome de Jesus.